depois eu disponibilizo lá para vocês. Vamos lá, então. Concessão da recuperação judicial e encerramento da recuperação judicial. Nós vamos trabalhar, vamos utilizar também, né, claro, a nossa Lei 11.101 de 2005, né, e mais especificamente, nós já estamos aqui, ó, bem adiantados. Em aulas passadas, nós tivemos a oportunidade, claro, de ver questões principiológicas sobre a recuperação judicial, que é o nosso artigo 47, o porquê da recuperação judicial. Vimos os requisitos para que nós tenhamos a recuperação judicial, que estão aqui presentes no artigo 48. Né? O artigo 49, nós temos que tomar um cuidado especial com ele sempre, porque ele nos diz alguns créditos que não fazem parte da recuperação judicial, né? Não estão sujeitos à recuperação judicial. Alienação fiduciária, arrendamento mercantil, prometente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, né? Não se sujeita também o valor entregue ao devedor em contrato de adiantamento de câmbio. Né? Então esse é o artigo 49, trazendo esses excludentes para nós. O artigo 50 traz os meios de recuperação judicial, claro que de forma exemplificativa, claro, sempre, né? É livre essa pactuação, nós já tivemos oportunidade. E vimos também o processamento da recuperação judicial. O que deve ter a petição inicial, em outras questões. Tivemos a oportunidade também de verificar a possibilidade, né, do credor manifestar objeções quanto ao plano, e vimos a aula passada o plano de recuperação judicial e mais especificamente a possibilidade de ter uma objeção ao plano de recuperação judicial. Trabalhamos dentro dessa ótica da recuperação judicial. Muito bem, hoje nós vamos falar, dando ainda sequência nesse procedimento da recuperação judicial, né, vamos falar um pouco sobre a concessão da recuperação judicial e, claro, falaremos sobre todo o procedimento também, vendo aquilo que é o mais importante, né, vendo inclusive uma figura que ficou faltando na aula passada de trabalharmos, que é o chamado Crandall. Né, vou falar um pouquinho sobre isso. Portanto, vou utilizar aqui o nosso Paint para que nós tenhamos uma possibilidade de ver ou rever questões relativas à nossa recuperação judicial. Né? É claro que eu vou pedir para vocês, como sempre faço, que façam uma leitura do nosso material e assim que forem surgindo as dúvidas, podem, né, me apontar aí e falar comigo, não tem problema nenhum. Eu sempre digo que não é interrupção, é uma forma que nós temos aí de conversar. Né? Mas vamos lá, lembrando rapidamente, ó, quando nós falamos em recuperação judicial, só ajeitar aqui, nós temos essa seguinte situação. Ó. Nós temos o devedor, que vai fazer um pedido ao juízo sobre a recuperação judicial. E como nós tivemos a oportunidade de ver a aula passada, esse juízo vai verificar se todos os requisitos estão presentes para a concessão da recuperação judicial. Artigo 48 da nossa lei, artigo 1º, artigo 2º da nossa lei 11.101 de 2005. Então o juízo vai verificar. Vimos inclusive que esse juízo pode, né, nomear uma pessoa especializada para lhe auxiliar na verificação se estão presentes os requisitos para o devedor possa pedir a recuperação judicial. Estando presentes os requisitos, estando ok os requisitos, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial. É claro que nós tivemos a oportunidade de ver que o juízo, ele não, nessa decisão desse juízo aqui do processamento da recuperação judicial, ele não concede a recuperação judicial, não. Ele dá início ao procedimento da recuperação judicial. Né? E nós vimos que, por exemplo, há a nomeação do administrador judicial, suspensão das ações e execuções pelo prazo de 180 dias, excetuadas as ações que demandam quantias ilíquidas, excetuadas as questões trabalhistas, excetuado também os créditos, como acabamos de ver,
de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, promitente vendedor de imóvel com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, as quantias adiantadas ao devedor em contrato de câmbio, né, contrato de adiantamento de câmbio, né, nós temos todas essas questões aí que não vão fazer parte, né? Além, claro, dos créditos tributários, que teremos a oportunidade de falar um pouco sobre eles daqui a pouquinho, tá? Mas fato é que isso está tudo presente. Outra situação importantíssima também, e os senhores vão te convir comigo lembrar, que com o processamento da recuperação judicial, nós temos a publicação da primeira relação de credores, o edital, contendo, melhor dizendo, a primeira relação de credores, que tem um prazo de habilitação de crédito nos 15 dias de apresentação de divergências, logo após 45 dias, até o prazo de 45 dias, fica com o administrador judicial, lembrando que nesse primeiro prazo nosso, dos 15 dias de habilitação e apresentação de divergências, tudo isso é feito perante o administrador judicial. Nesses 45 dias posteriores, até 45 dias, o administrador judicial vai fazer constar uma segunda relação, né? É importante destacar também que quando nós falamos aqui do processamento da recuperação judicial, como vimos na aula passada, dessa decisão que manda processar a recuperação judicial, que tem, sem sombra de dúvidas, cunho interlocutório e não é um despacho mero expediente, tanto é assim que dessa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento em que pese posição contrária, né? Mas nós, na aula passada, tive a oportunidade de falar que é uma decisão interlocutória, não é um despacho mero expediente e cabe sim agravo de instrumento como recurso prova, decisão que manda processar a recuperação judicial. É importante que dessa decisão surge também o prazo de 60 dias, nós não podemos nos esquecer, 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial. Então, da decisão que manda processar a recuperação judicial, existe aqui o prazo de 60 dias para a apresentação desse plano de recuperação judicial. Tá? Por quê? Porque o plano ele pode vir juntamente com a inicial, quando o devedor faz o pedido perante o juízo, ou pode não vir, né? Esse é o motivo pelo qual, do deferimento do processamento, o prazo para a apresentação do plano é de 60 dias. Escoado esse plano e não apresentado, claro, nós temos a chamada convolução em falência, ou a transformação em falência. Transforma-se em falência, né? Transformação em falência. Mas apresentado o plano, surge para os credores a possibilidade de apresentação de objeções. Mas antes dessa apresentação de objeções, só pegando esse gancho aqui, eu disse que tem o prazo de 60 dias para a apresentação do plano e que ele pode vir junto com a inicial e não necessariamente vem em conjunto ali com aquela petição inicial. Isso porque nós teremos a oportunidade de ver, mais especificamente, o faremos dentro em breve, que quando o credor, vamos só lembrar, tive a oportunidade de falar isso na aula passada também, que quando o credor pede a falência do devedor, no prazo de resposta, o devedor tem uma série de questões. O prazo de resposta, só lembrando, o devedor o prazo são 10 dias. Esse devedor tem uma série de respostas. Ele pode pagar, ele pode apresentar contestação, ele pode fazer o depósito elisível e também, nesse prazo de 10 dias, se ele preencher todos os requisitos, né, ele pode pedir a recuperação judicial. Então, ele pode pedir essa recuperação judicial, desde que nesse prazo de 10 dias, né, ele comprove o preenchimento de todos os requisitos. Esse é o motivo pelo qual nós temos que entender que 10 dias não são suficientes para que se possa 10 dias não são suficientes para que se possa fazer um plano de recuperação judicial. Lembremos-nos sempre que esse plano de recuperação judicial, o que ele é?
é a proposta, deixa eu tirar daqui que ficou ruim, esse plano de recuperação judicial, né, nós podemos entender, entre aspas, só para a gente entender mesmo, é uma proposta, né, do devedor para com os credores. Né, essa proposta do devedor para com os credores. Proposta essa, plano esse, que se presente, né, que se presente dentro dos autos da recuperação judicial, ou seja, se o devedor cumpriu esse lapso temporal até 60 dias e fez juntar esse plano na recuperação judicial, né, ele tem 60 dias para apresentar, ele já o fez, quer seja porque ele apresentou junto com a petição inicial, ou quer seja porque no curso dos 60 dias ele apresentou esse plano, cumpriu o requisito. Fato é que surge para os credores a possibilidade de apresentar uma impugnação ao plano, ou seja, dizer não concordo com esse plano, surge essa possibilidade de apresentar essa impugnação pelo prazo de 30 dias. Então, o prazo de 30 dias, os 30 dias são o prazo para que se possa realizar essa impugnação. Prazo esse contados de onde? De quando? Né? Aí a importância dessa segunda relação de credores. Porque o que nós lembramos? Vamos lembrar. Primeira relação de credores, quando manda processar a recuperação judicial, o juízo manda publicar a primeira relação. Das habilitações realizadas tempestivamente das apresentações de divergência, ficam até o prazo de 45 dias com o administrador judicial e o administrador judicial faz publicar uma segunda relação. Dessa segunda relação surge o prazo da publicação dessa segunda relação, surge o prazo de 30 dias, como tivemos a oportunidade de ver a aula passada, para que se possa impugnar o plano de recuperação. Então, essa segunda relação de credores, realizadas pelo administrador judicial, surge dois prazos, mas um deles, e o que nós estamos tratando agora, é esse prazo de 30 dias para impugnar o plano. Desde que o plano esteja juntado aonde? Nos autos. Porque, veja, pode acontecer, exemplo, não houve, acompanha comigo, nessa primeira relação feita publicada, com o deferimento da processamento da recuperação judicial, não houve, por exemplo, nenhuma habilitação, nenhuma apresentação de divergências. O administrador judicial não gastou os 45 dias. Ele já fez constar ali naqueles autos, né, essa segunda publicação. Então, ele fez constar, ele não gastou os 45 dias, ou seja, ele recebeu hoje, passou 3 dias, no 18º dia, ele já publica essa relação. Veja, publicou uma relação em 18 dias. Qual que é o prazo que tem para juntar os autos, o plano? 60 dias. Ou seja, não existe o plano ainda nos autos. Porque não escoou 60 dias ainda. Publicou aqui no 18º. Né? Então, mesmo publicando essa segunda relação, nos autos ainda nós não temos o plano. Vai abrir o prazo para impugnar o plano? Não. Por que não abre esse prazo de 30 dias para impugnar o plano? Ora, porque não existe o plano ainda nos autos. Nesse aspecto, né? Nós temos que entender que quando for juntado o plano nos autos, claro, respeitando esse prazo de 60 dias, não pode passar dos 60 dias contados aqui do deferimento do processamento da recuperação judicial, né? Quando juntar esse plano nos autos, se já tiver sido realizada essa segunda publicação da segunda relação de credor, inicia-se o prazo do edital que o juiz, né, informar os credores. O juiz vai falar o seguinte, vai mandar publicar um edital e vai falar o seguinte: credores,
o plano foi juntado, claro, tempestivamente pelo devedor. Aí surge os 30 dias. Né? Então, nós temos duas situações. Se o plano já estiver nos autos, conta da segunda relação de credores, artigo 7º, parágrafo 2º. Lembra qual que é essa segunda relação? Aquela que abre o prazo de 10 dias para que os credores possam apresentar impugnação a ela, né? Depois vai para o juízo vai abrir vista devedor, né? O administrador judicial e os credores prazo de 5 dias, 5 dias, 5 dias. E depois ele vai julgar aquelas habilitações. Além de abrir o prazo para uma apresentação de impugnação judicial, também se abre o prazo de 30 dias para impugnar o plano, se o plano estiver nos autos. Se o plano não tiver, né, ainda juntado, quando ele for juntado, e claro, respeitado aqui esse prazo de 60 dias, o juiz vai fazer um edital, e aí a partir desse edital tem aí 30 dias para se impugnar o plano. Por que eu estou te contando tudo isso? Isso é da aula passada, você tem que saber, é só para reforçar, mas mais importante do que isso, né? O que nós temos que entender? Independentemente do momento, aqui ó, devedor de juízo, mandou processar a recuperação judicial, vamos colocar aqui ó, objeções, né? Objeções ao plano, claro. O que eu quero destacar, eu coloco sempre essa observação e estou trazendo aqui a baila novamente porque entendo que ela é fundamental, né? Nós temos que entender que a aprovação do plano não é uma obrigatoriedade expressa. Isso quer dizer que existe o prazo de 30 dias para apresentação de objeções. Se não existirem objeções por parte dos credores, e isso é uma situação, né, que vai ser peculiar da Lei 11.101 de 2005, é uma situação recorrente. Convidam-se os credores para participar, sempre por edital, né? Mas se os credores não se manifestam, isso quer dizer que está aprovado de forma tácita. Não se exige, portanto, uma aprovação expressa do plano. Funciona da seguinte forma. Olha, o juiz faz esse chamamento, né, para os credores, a partir da segunda publicação da relação de credores, ou a partir do edital que diz que o plano foi juntado aos autos, né, e ele abre esse prazo de 30 dias. Se existirem objeções, o que pode acontecer? Se existirem, pode acontecer uma Assembleia Geral de Credores para a votação de aprovação ou reprovação do plano. Mas se não existir nenhum tipo de objeção, o que acontece? A nossa recuperação judicial está aprovada na forma que foi trazida pelo plano, né? Então não se exige essa aprovação expressa. Na ausência de objeções, o plano está aprovado. Você não faz a Assembleia sempre para perguntar se os credores, né, vão ou não aprovar o plano. Não funciona assim. Se tiver objeção, pode acontecer a Assembleia. E vamos lembrar? Mesmo designada a Assembleia Geral de Credores, por inovação legislativa nossa lei agora, recente, né? Nos 5 dias anteriores à data da realização dessa Assembleia, o devedor ele pode colher as assinaturas necessárias, não é dever não, devedor, ele pode colher as assinaturas necessárias que possam aprovar aquele plano. Se ele apresentar o quórum suficiente de aprovação por meio de termos de adesão ao plano, né, nesses 5 dias anteriores, nem vai acontecer a Assembleia Geral de Credores, né? Vamos lembrar também
que na Assembleia Geral de Credores pode acontecer duas coisas. Pode o plano ser aprovado, né? E se o plano for rejeitado, veja, o intuito é sempre recuperar. Então, se ninguém fala nada, aprova. Se apresentar as assinaturas suficientes nos termos 5 dias antes da Assembleia, nem faz a Assembleia, já aprova, né? Tendo a Assembleia não se aprovando ali, ó, num primeiro momento, desde que não se tenha a possibilidade do ground-out, que nós vamos falar agora, né, esse artigo 58, parágrafo 1º, existe a possibilidade, inclusive, nós vamos ver, se não aprovado aqui no ground-out, no artigo 58, parágrafo 1º, né, reprovado o plano e não for a situação de ground-out, abre-se imediatamente o prazo para que os credores possam realizar um plano alternativo no prazo de 30 dias. Isso aí nós vimos em aulas passadas. Essa possibilidade de apresentação por parte dos credores num plano também de recuperação. Né? Agora, fato é, se aprovado, recuperação. Escoado todas as possibilidades. Não aprovado o plano, aí nós temos a falência. Mas antes de verificarmos essa questão da convolução da falência, ou seja, da transformação de um processo de recuperação judicial em falência, se faz necessário que nós identifiquemos e que nós façamos uma releitura, primeiro, da formatação de aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores, que, mais uma vez, pode nem acontecer se nós tivermos a adesão uns 5 dias antes daquela Assembleia por meio do depósito dos termos, né? Mas após essa aprovação, nós vamos ver essa figurinha do ground-out, que é interessante, que é uma forçação de barra do juiz na aprovação da recuperação judicial. Tá? Quase aprovou, o juiz vai, mesmo assim, aprovar o plano de recuperação judicial. Mas, para tanto, nós precisamos ainda verificar, inicialmente, questões relativas rever questões, melhor dizendo, rever questões relativas à nossa recuperação judicial e, principalmente, a forma de aprovação em uma Assembleia Geral de Credores. Então, nós estamos aqui, ó, acompanhem comigo. Nós estamos na seguinte situação: o devedor pede ao juízo, presente os requisitos, ok, manda processar a recuperação judicial. Existem objeções. Pronto. Teve objeções. Tá? Nós estamos na situação em que não conseguiram as assinaturas. Vai ter Assembleia Geral de Credores. Vamos só relembrar como que funciona. Como que se aprova ou reprova o plano de recuperação em uma Assembleia Geral de Credores. Como se aprova ou como se reprova. Né? 2 caminhos. No finalmente, claro. Aprovar ou reprovar. Vamos lá? Via ordinária, análise simples em Assembleia. Nós temos que lembrar sempre que uma Assembleia Geral de Credores, artigo 41, para aprovação ou reprovação do plano de recuperação judicial, ela será dividida entre classes de credores. A classe 1 são os créditos derivados da legislação do trabalho ou acidente de trabalho. Já a classe 2, titulares de crédito com garantia real. Classe 3, credores quirografários com privilégio especial, geral ou subordinado. E 4, microempresas e empresas de pequeno porte. Já destaco o seguinte: não é necessário que estejam presentes todas as classes. Podem nem existir determinados credores. Independente da existência de todas as classes dentro da recuperação judicial, nós temos que entender também que uma classe, por exemplo, a classe dos trabalhadores ou garantia real, pode não querer comparecer àquela assembleia. Se ele não comparece, se não vai, se nenhum credor vai, segue aquela regra e já está ok, já está aprovado por aquela classe. Isso quer dizer que a votação ela se dá com os credores que estão presentes na Assembleia.
Então, vamos colocar aqui, ó, os credores presentes em Assembleia Geral de Credores, né? Aqueles credores que estão presentes é que vão votar. Quem não está presente já aprovou, está ok. E a regra de aprovação do plano é muito simples, né? Nas classes 2 e 3, qual que é a classe 2 e 3? Titulares com garantia real e titulares quirografados com privilégio especial, privilégio geral subordinado. Esses credores, o que precisa para aprovar? Precisa para aprovar mais da metade dos créditos presentes por cabeça, não é crédito total não, crédito por cabeça, pessoa, mais da metade dos presentes das pessoas. Conta lá, quantos credores tem aqui? Ah, tem 10, precisa de 6. E, né, então soma-se mais da metade do valor do crédito. Aonde que está isso? Isso está aqui no artigo 45 que fala pra gente, ó. Nas classes 2 e 3, a proposta deve ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos, do valor, mais da metade do valor dos créditos, presentes e cumulativamente, somado pela maioria simples dos credores, mais da metade por cabeça. Na classe 1 e 4, trabalhistas e microempresa e empresa de pequeno porte, não se leva em consideração o valor dos créditos. Então, aqui não leva em consideração o valor do crédito. Precisa só de mais da metade dos presentes. Pronto. Tá? Então, você tem aqui, ó, nas classes 1 e 4, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Tá? Feito isso, nós temos a aprovação aqui do plano de recuperação judicial, né? Acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ah, sem problema, fica à vontade aí, meu nome. Sem problema algum, tá? Feito isso, nós temos aí, né, a aprovação do plano de recuperação judicial, tá? Não precisa editar todas as classes que tiverem, nós vamos seguir a regrinha. Mas isso aí nós já tínhamos visto. Por que nós estamos vendo isso aqui? Porque eu estou querendo falar do Crandall. Estou falando da forçação de barra pelo juiz, da quase aprovação do plano, que está lá no nosso artigo 58, como dito, parágrafo 1º, que fala o seguinte, ó. O parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base no plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 dessa lei, mas desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativamente. Então o juiz vai forçar a barra. Não conseguiu cumprir isso daqui, mas quase cumpriu. Esse Crandall que eu sempre falo aqui, ó, que é importante, é quando o juiz quase cumpre. Ele vê que quase cumpriu. E quando é que quase cumpre? Ó, tá aqui, no artigo 58, parágrafo 1º. Você vai encontrar 58, parágrafo. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independente da classe. Então, não se analisa por classes agora. Não se analisa por classe. Tem que estar presente, aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, independente, aí você vai ter que analisar o seguinte, não importa, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, não importa. Aprovou mais da metade dos créditos, tá ok? Aqui é de crédito, não é pessoa não. Mais da metade dos créditos, ok, vamos passar para a seguinte situação. Mais da metade do valor dos créditos presentes à Assembleia, independentemente da classe. Bota tudo no mesmo balaio e vê. Ah, tem mais do que 50% dos créditos. Por exemplo, tem um credor com garantia real que tinha 90% dos créditos. Pronto. Aprovou. Esse é o primeiro requisito. Tá? Se tiver três classes de quê? Do 41. Se tiver três não, perdão.
Se tiver 4, se tiverem presente as 4 classes, as 4, 3 tem que aprovar. Ah, estava presente só 2. Ah, está presente só 2. Uma tem que aprovar. Ah, está presente 3. Não está presente 4. Então 2 tem que aprovar. É o que está escrito aqui, ó. Né? Se tiverem 4 classes, tem que ter aprovação de 3. Caso hajam apenas 3 classes, tem que ter aprovação de 2. Caso hajam só 2 classes presentes, tem que ter aprovação de pelo menos uma. E aquela classe que reprovou, a classe que tiver reprovado, tem que ter aquela classe que tiver rejeitado o plano, tem que ter o voto favorável de pelo menos 1/3 dos credores, na forma computada aqui do artigo 45. Né? Então, você tem que ter aprovação de 1/3 na classe 2 e 3, né, por cabeça ou pelo valor, pelo menos 1/3. E na classe 1/4, em vez de ser mais da metade, você tem que ter aqui, né, pelo menos 1/3. Né? Favorável de mais de 1/3 aqui, daqueles credores. Ou seja, quase aprovou e não aprovou. Preenchido todos esses requisitos, o juiz vai forçar a barra e vai fazer o chamado ground-out. Ele vai, né, conceder a recuperação judicial daquele plano que quase aprovou. Os requisitos, então, estão no artigo 58, parágrafo 1º. Lembrando, e aí se faz importante destacar, né, como já tivemos oportunidade de falar, em se tratando de situações do ground-out, mesmo que não tenha a possibilidade de aprovação do plano na Assembleia, né, então não está ok. Não é uma situação de ground-out, 58, parágrafo 1º, ou seja, houve a recusa, não é uma situação de ground-out. O que vai ser feito? Vai se abrir o prazo de 30 dias, se assim desejarem os credores, para a apresentação de um plano alternativo. Porque está aqui, ó, artigo 56, grava aí, não esquece não. Artigo 56, parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá no ato à votação de Assembleia Geral de Credores a concessão de prazo de 30 dias para que seja apresentado o plano de recuperação judicial. A concessão do prazo, que se refere ao artigo 4º, deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos. O plano de recuperação judicial somente será posto em votação caso não satisfeita cumulativamente o quê? Não preenchimento do artigo parágrafo do ground-out, parágrafo 1º do artigo 58. Preenchidos os requisitos do inciso 1, 2 e 3 do artigo 53 dessa lei. Apoio escrito dos credores que representem mais do que 25% dos créditos totais sujeitos à recuperação, mais do que 35% dos créditos, ou, né, aqui não é I, mas é ou mais do que 35% dos créditos dos credores presentes na Assembleia Geral, que se refere. Não imputando obrigações, não pode imputar novas obrigações ou não previstas na lei ou em contratos anteriormente celebrados. E aí vai. Eu vou pedir para vocês fazerem essa leitura até o final, porque são só requisitos, tá? Você tem que lembrar isso. Recusado o plano, se não for a situação de ground-out, existe a possibilidade de 30 dias apresentação do plano, se os credores concordarem, apresentação de 30 dias pelos próprios credores de um plano alternativo. Beleza? E aí, nós temos várias situações de aprovação. Lembrando que, se não for aprovado, falência. Mas não é o caso nosso agora. Porque falência nós vamos ver em aulas futuras. Depois desse procedimento todo que se faz necessário, que eu trabalhei com vocês, e principalmente trabalhando com o ground-out e essas formas todas, o que importa para nós é o quê? A concessão da recuperação judicial, né? Então, dentro das formas possíveis dentro da nossa lei, nós temos aqui, ó, devedor, juízo, processamento da recuperação judicial e aprovação
do plano. Aprovado o plano, qualquer que seja um deles aí, nosso traçado, aprovado o plano, né? Quer seja aprovação pelos credores, quer seja pelo CRANDAL, quer seja pela não aprovação, por não impugnação, quer seja por apresentação do CRAND pelos credores, fato é que o plano foi aprovado, tá ok. Né? O juiz teve a sentença que mandou processar, agora o juiz vai dar essa decisão, um título executivo judicial, vai dar uma sentença. Qual que é a sentença? Sentença que concede a falência. Então, o juiz vai conceder a falência. E o mais importante, né? Essa falência, que falência, gente? Tô falando falência, pelo amor de Deus, né? Volta aqui, ó. Tô cansado, peço perdão. O devedor faz o pedido ao juízo, vimos que o plano está ok, claro. Nós estamos trabalhando com recuperação judicial, né? Então o juiz vai conceder a recuperação judicial, sentença de recuperação judicial, que concede a recuperação judicial, que é um título executivo judicial, e esse processo de recuperação judicial, né, só frisando bem que é recuperação judicial, esse processo ele vai ter a duração de 2 anos. Né? Agora vamos lá. A falência, deixa ela quietinha aqui, que nós vamos ver em aulas futuras. Nós estamos trabalhando com recuperação judicial, mas coloca uma observação aí também. Deixa eu puxar aqui. O processo de recuperação judicial, após essa decisão de concessão, aqui, decisão de concessão, tem a duração de 2 anos. O processo de recuperação judicial tem 2 anos. Isso quer dizer, observação aí, ó. Isso quer dizer que o plano, as obrigações pactuadas no plano, aquela proposta realizada pelo devedor constante do plano de recuperação, só podem ter obrigações com 2 anos. Exemplo, um credor, né, uma classe de credores, né, realizada a proposta pelo devedor, ele não, te perguntando, será que ele não pode colocar de realizar o pagamento, exemplo, em 10 anos? Ele tem que fazer no máximo em 2 anos, tendo em vista que o processo de recuperação, né, vai durar 2 anos, porque a partir desses 2 anos nós teremos uma outra decisão, uma outra sentença. Qual que é a sentença? Sentença de encerramento da falência. O juiz deu a sentença de concessão, prazo de 2 anos. Depois disso, nós teremos a sentença de que? Encerramento da falência. Que é isso aqui, ó. Da falência não, gente. Da recuperação judicial, desculpa. Sentença de encerramento da recuperação judicial. Calma, professor, que já tem jeito. Eu tô confuso, eu tô falando falência o tempo todo, né? Peço perdão. É recuperação. Todo mundo tá entendendo que é recuperação, né? Então, veja. Então, será que pode ter uma obrigação de 10 anos ou no máximo 2 anos, tendo em vista que a recuperação judicial vai se encerrar aqui com 2 anos? Sem problema algum, claro que pode ter. O que nós temos e o que nós temos que entender é o seguinte, ó, o processo de recuperação vai se terminar com 2 anos. O juiz vai encerrar a recuperação judicial. Isso não quer dizer que ainda não possam restar obrigações para aquele devedor para cumprir. No nosso caso aqui, ó, ainda existem 8 anos obrigações para serem cumpridas. E aí, eu quero chamar a atenção numa situação que é muito importante. Dentro desses 2 anos, se você gravar isso, você não vai errar isso nunca. É a observação. Dentro desses 2 anos, contados a partir da concessão da recuperação judicial até o encerramento da recuperação judicial, há o apoio do administrador judicial. Mais do que o apoio, né? A obrigatoriedade do administrador judicial verificar se o plano está sendo cumprido ou não. Dentro desses 2 anos, funciona o comitê de credores. Dentro desses 2 anos, e aí vem o mais importante, ó, se descumprir
a recuperação judicial dentro desses 2 anos, antes aqui ó, do encerramento da recuperação judicial, nós temos a convolução e falência de forma automática. O que é convolar em falência? Nós temos a transformação. Descumpriu aqui ó, dentro dos 2 anos, nós temos a transformação da recuperação judicial em falência. Nós vamos ver também, trabalhar isso com mais calma, mas eu só dando um exemplo. Nós vamos ver que com a recuperação judicial, com a aceitação do plano, é natural que exista um valor de abatimento ou que exista uma repactuação no prazo. Vamos dar um exemplo aqui. Imaginemos que a parcela, aquilo que seria pago em 10 anos, o valor original eram 10 mil reais. É só um exemplo meio absurdo mesmo, só para a gente forçar isso, né? E a partir da repactuação, além de dar um prazo de 10 anos para pagamento, o valor, a proposta feita pelo devedor é que se tenha uma novação, ou seja, a proposta é que se troque essa dívida anterior vencida e exigível por uma dívida nova, e só para chamar a atenção mesmo, com abatimento no valor e repactuação de prazo. Então, o que era 10 mil passou-se a ser o quê? 5 mil reais. Essa é aquela situação nossa da novação. O que é a novação? Extinção da obrigação anterior por uma nova obrigação, dando quitação na obrigação anterior. O que nós temos? Aquela dívida vencida no valor de 10 mil reais passa a ser agora de 5 mil reais e repactuada, no nosso exemplo, em 10 anos. Veja, olha a importância, olha a proteção do processo da recuperação judicial. Dentro desses 10 anos, se houver o descumprimento da recuperação judicial, além de ser convolado em falência, além de ser transformado em falência, não se opera a novação. Quer dizer que se descumprir dentro desses 2 anos, dentro do processo de recuperação judicial, volta a dívida pelo valor original. Né? Qual que era o nosso valor original? 10 mil reais no nosso exemplo, né? Não se opera, portanto, a repactuação e nem, portanto, a novação aqui no valor, né? Nem no prazo, na repactuação, né? Voltando ao valor original. Claro, né? Deduzido, eventualmente, valores que foram pagos. Essa é a proteção que nós temos aí dentro desses 2 anos. Vamos ver após os 2 anos. Vou ter que limpar aqui para facilitar para a gente. Então, nós temos aqui, ó, devedor, juízo, processamento, já estamos na concessão. Nós temos aqui 2 anos, acabamos de ver. Né? Sentença de encerramento. E aquilo que é posterior? Nós temos aqui a concessão, nós temos aqui a sentença de encerramento. Eu te falei o seguinte, descumpriu dentro desses 2 anos, nós temos a falência automática, né? E nós não teremos o efeito da novação. Volta a dívida ao estado anterior. Né? E após os 2 anos? Porque lembra lá no nosso exemplo, eu te falei que o nosso débito, no caso nosso, a repactuação feita lá no plano, né, nós tivemos que se modificou. Né? Passava desses 2 anos. Foi uma repactuação de 10 anos. Então tem 8 anos aqui ainda de cumprimento. E aí, mesmo após o encerramento, existem obrigações para serem cumpridas. Nesse aspecto eu pergunto, o que deve acontecer aqui agora? Será que nós temos a falência automática? A resposta é não. A falência não é automática. Por que a falência não é automática? Porque encerrou a recuperação judicial, não está mais sobre a tutela do judiciário. Você há de convir comigo que o judiciário não pode ficar com o processo de recuperação judicial por 10 anos verificando se vai ser cumprido ou não. Né? Passados 2 anos, encerra-se essa recuperação judicial. Até mesmo porque você há de convir comigo também que quem vai pagar o administrador judicial,
Quem vai pagar os reembolsos para o comitê de credores, eventualmente um gestor, é esse devedor. Então tem custo para recuperar. Não pode ficar de eterno pagando uma pessoa. 2 anos, né? Então, a partir do encerramento da recuperação judicial, a partir desse encerramento da recuperação judicial, então, não tem a falência automática e opera-se o Instituto da Inovação. Então, nós vimos, no nosso exemplo, o valor era de 10 mil, né? Passou-se a 5 mil com a inovação por 10 anos ali agora. Né? A partir do encerramento, se houver o descumprimento, só pode ser cobrado pelos credores o valor com a novação, o valor novado, que é o valor aqui de 5 mil. No nosso exemplo, a falência não é automática e esse valor aí é justamente com a novação, né? Veja que interessante isso. Mesmo que descumprido o plano, professor? Mesmo que descumprido o plano. Fica a critério agora do credor, veja. Olha o que o credor pode fazer. Eu te falei aqui atrás, ó. O que é a sentença que concede a recuperação judicial? Ela é o quê? Ela é um título executivo judicial. O que o credor pode fazer? Olha, o credor pode, né, nos termos lá do nosso Código de Processo Civil, ele pode promover o chamado cumprimento de sentença. Lembre-se sempre que o Código de Processo Civil aplica subsidiariamente a nossa lei de falência. Ou ele escolhe pelo cumprimento de sentença com o valor novado, descontado aquilo que já foi pago, claro. Ou, se ele desejar, ele pede a falência do devedor com base lá nos requisitos do artigo 94, 1, 2 e 3, que nós vamos ver da insolvência jurídica. Não é automático a falência. O credor é que escolhe. Talvez ele vai pedir o cumprimento, porque vai ficar só com ele. Ele vai tentar receber aquele valor. Se não tiver jeito mesmo, ele vai para a falência. Tranquilo? Entendeu aí? Deu para entender? Então, em hipótese alguma, o credor vai poder cobrar o valor original. Só o valor naval. A partir do encerramento, não. Operou-se a novação. Entendi. A proteção só se dá dentro do processo de recuperação judicial. E isso que é importante, isso que eu gostaria que vocês gravassem. Qual que é o prazo de processo de recuperação? Nós vamos ver a lei daqui a pouquinho. 2 anos. Né? Então é isso que é o importante aí. Tá bom? Eu vou fazer uma revisão aqui dos pontos importantes e vou também já passar para o encerramento da recuperação judicial, mas eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos no máximo, é só para eu poder enviar para vocês um novo link e já volto aí, tá bom? É 1 minutinho só. Beleza.
Vamos dar continuidade? Como dito, olha, eu preciso. Vamos falar sobre vamos falar sobre encerramento da recuperação judicial. Mas antes disso, deixa eu ver algumas questões aqui dentro do nosso material e aproveito para falar para vocês fazer uma leitura sobre ele. Mas se eu esqueci de trabalhar com alguma coisa aqui com vocês, né, dentro na concessão da recuperação judicial. O Grandal já foi, inovação dos créditos foi, a sentença de recuperação judicial é título executivo judicial que nós falamos agora. Faltou, né? O recurso da decisão que concede a recuperação judicial, aqui ó, concessão da recuperação judicial, tá? O recurso é agravo de instrumento. E fica fácil nós verificarmos, olha. Por que é agravo de instrumento? Porque essa decisão não encerra o processo. Essa decisão não encerra o processo. Pelo contrário, ó, essa decisão ela dá continuidade aqui no processo. Então, se não encerra, se o juízo continua trabalhando ainda, é agravo de instrumento, né? Então, as questões de alienação de filiais eu vou deixar para trabalhar com a falência, né, em que peça está no material. Vocês vão fazer uma leitura aí, mas eu vou trabalhar isso mais na falência. Resumindo, o que está escrito aqui para gente na alienação de filiais é que, uma vez, né, que haja a alienação que esteja presente aqui no plano de recuperação judicial, alienação de filiais ou partes daquele devedor, né, de parte dos bens do devedor para o cumprimento da recuperação judicial, que vai ser por meio de leilão eletrônico ou processo competitivo organizado pelo agente especializado. Uma vez vendido, se alguém comprar esses bens, nós temos aqui, ó, os bens arrematados são livres de quaisquer ônus, né? Ou seja, existe o processo de recuperação judicial. Se você está interessado em comprar um bem naquele processo de recuperação judicial, claro que é autorizado pelo juízo, visto pelos credores, nós vamos falar melhor disso um pouquinho sobre alienação. Esse objeto de alienação estará livre de qualquer ônus. Aquele que arremata, né, ele não tem sucessão nas obrigações do devedor. Fica livre de quaisquer, né, obrigações de quaisquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, qualquer uma mesmo. É só exemplificativo, ó. Natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, crime anticorrupção, que tem aquelas várias condenações pecuniárias, né? Tributária e trabalhista, lembrem-se sempre que os créditos tributários não fazem parte da recuperação judicial, mas a aquisição de qualquer um daqueles bens não vem atrelados aí sobre nenhuma. Os bens arrematados, você pode comprar tanto os bens da falência, a arrematação eu vou falar mais sobre na falência, né, porque é mais comum na falência, que os bens são vendidos. Mas a recuperação judicial também pode estar dentro do plano dessa obrigatoriedade de venda dos bens, alienação dos bens. Nesse aspecto, esses bens arrematados pode comprar tranquilamente, livre, desembaraçado, sem problema nenhum, tá? O descumprimento nos 2 primeiros anos, falência automática, e não se opera convolução da falência, né, transformação em falência, e não se opera a novação, não tem inovação, né? A partir do momento dos 2 anos, o que nós temos é, né, a chamada cumprimento de sentença. Aqui tem inovação. Depois dos 2 anos, tem inovação. É o cumprimento de sentença ou o pedido de falência. E aí, eu acho que chegamos ao final. Chegamos, sim. Cumprimos aí com o prometido, tá? Vamos falar agora sobre encerramento da recuperação judicial, que é bem tranquilo para nós. Já falamos bastante sobre isso, né? O que nós temos que ver agora são as questões relativas ao que acontece com esse encerramento da recuperação judicial. E mais importante do que isso, deixa eu só lembrar aqui que eu queria falar, é a questão do gestor, eu tenho que falar,
dos créditos extraconcursais e ao final do parcelamento dos créditos tributários. Pronto. É rapidinho, não vou me estender muito aqui com os senhores, tá? Vamos lá para a nossa Lei 11.101, que fica mais rápido, fica mais célere e vai ficar mais fácil para que nós possamos verificar isso. Outra questão importante também, gente, não deixe, por favor, não deixe de fazer uma leitura detida sobre a nossa legislação. Ela é uma legislação que tem o processo e também o direito material, né? Direito processual e direito material, o que torna mais fácil essa leitura. O que eu peço para você sempre fazer a leitura da lei? Para ficar mais fácil para você identificar, eventualmente, quando for fazer uma prova aí, ou algo nesse sentido. Tá bom? Tá? Vamos lá. Cumprida. Só para reforçar aqui, ó, né, as questões relativas à novação. Então, no artigo 61 e 62. Nós acabamos de ver, mas é só para reforçar. Proferida a decisão prevista no artigo 58 dessa lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano, que vencerem até no máximo 2 anos depois da concessão da recuperação judicial, independente do eventual de carência. Tá? Durante o período estabelecido no caput desse artigo, o descumprimento de qualquer obrigação do plano acarretará a convolução em falência. É o que nós vimos, eu estou só reforçando. Dentro dos 2 anos, falência automática, né? Decretada a falência, os credores terão reconstituído seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, não opera inovação dentro dos 2 anos, deduzidos os valores eventualmente pagos, salvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Após o período do artigo 61, após os 2 anos, né, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, qualquer credor pode requerer a execução específica, cumprimento de sentença, né, que nós vimos aqui, ó, o cumprimento de sentença ou a falência com base no artigo 94 dessa lei. Cumpridas as obrigações, agora sim, ó, artigo 163, encerramento da recuperação judicial. Vamos lá? Cumpridas as obrigações vencidas no prazo do caput do artigo 61. Os 2 aninhos aqui, ó. 2 aninhos. Esse período aqui. Cumpridas essas obrigações, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. Acabou. Sentença de encerramento da recuperação judicial. Acabou o processo de recuperação judicial. Não se findaram as obrigações. Não é isso que eu estou dizendo. Não se findaram as obrigações. Podem ainda existir obrigações. Mas o juiz vai determinar o pagamento dos honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e aprovação das mesmas contas. Apuração de saldo e custas judiciais. Tá vendo? Tem que pagar os honorários do administrador judicial, tem que pagar as custas judiciais. Se prorrogar por mais de 2 anos, vai gerando despesa muito alta para o devedor, o que torna a recuperação judicial, né, infindável e provavelmente a compulação em falência, que não é o espírito da lei. Apresentação de relatório circunstanciado do administrador no prazo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação. O administrador judicial vai falar, cumpriu ou não cumpriu, e por que cumpriu ou não cumpriu aquele plano. Se não cumpriu, falência. Se cumpriu, acabou. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. Chega de gastar dinheiro com esse povo, que foi tão importante. Né? Lembrando que o comitê de credores não é remunerado, mas se gastar alguma coisa é reembolsado. A comunicação, registro público de empresas e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do Ministério da Economia para as obrigações, para as providências cabíveis. Acabou a recuperação judicial. Volta normal. Não está mais em recuperação judicial. Cumpriu,
da recuperação judicial. Ah, mas existe obrigação? Existem ainda, eu sei. A obrigação faz parte, né? O encerramento da recuperação judicial não depende da consolidação do quadro geral de credores. Lembra que nós tivemos a oportunidade de falar que com a decisão que manda processar a recuperação judicial, nós temos o devedor, vai ao juízo, o juiz tem essa decisão que manda processar a recuperação judicial, ele faz publicar o primeiro edital, 15 dias para habilitação perante o administrador, 45 dias fica com o administrador judicial, depois ele faz publicar uma segunda relação de credores, dessa segunda relação de credores tem um prazo que pode ser um prazo judicial para apresentação de impugnações, que vai perante aquele juiz, as impugnações, o juiz vai decidir todas as impugnações a essa relação feita pelo administrador judicial, abrindo prazo de 5 dias ao devedor, aos credores e ao próprio administrador judicial. Depois ele vai fazer, né, vai decidir isso por sentença, que inclusive cabe recurso. Dessa segunda relação, mais as decisões do juízo, nós teremos o chamado quadro geral de credores. Veja que, a depender do processo, a consolidação desse quadro geral de credores pode demorar mais de 2 anos. Isso acontecia muito, o que travava a recuperação judicial. O que ficou estabelecido aqui agora? Veja, né? Tá expresso aqui pra gente, no nosso artigo aqui, ó. O encerramento da recuperação, parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 63. O encerramento da recuperação judicial não depende da consolidação do quadro geral de credores. Então, o encerramento da recuperação judicial não depende da consolidação do quadro geral de credores. Lei 14.112 de 2021, vigência agora, janeiro de 2021. Tá bom? Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor e seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob a fiscalização do comitê, se houver, e o administrador judicial, salvo quais o quero ver. A partir do artigo 64 e seguintes aqui pra gente, né, nós temos a chamada, né, vamos só trabalhar aqui, ó, nós temos a figura do gestor judicial. Né? Lembra lá do gestor judicial? O que é o gestor judicial mesmo? É aquela figura em que nós temos o devedor, né? O devedor sendo uma sociedade, por exemplo, uma sociedade limitada, ou o devedor empresário individual. E esse devedor é afastado das suas funções. O empresário individual é afastado das suas funções por não estar cumprindo com os objetivos daquela recuperação judicial. Ou na sociedade limitada nós temos um administrador, um diretor, um gerente, aquela pessoa que está à frente do negócio, que vai tocar aquela pessoa jurídica, que também é afastada. Surge a possibilidade, se não tiver outra forma, se não existir outra forma, porque numa sociedade, se existir a possibilidade dos demais sócios escolherem esse diretor, novo gestor, novo administrador, novo gerente, é eles que vão escolher. Mas como vimos na aula lá sobre o gestor judicial, se não tiver outra forma, como acontece aqui no empresário individual, a pessoa natural, competem aos credores em assembleia geral, né, nomearem quem será esse gestor judicial. O que é esse gestor judicial mesmo? Aquela pessoa que está à frente da atividade econômica, que não pode ser confundido com o administrador judicial, que é o auxiliar do juízo, né? Então veja, relembrei bem aí essa parte do gestor judicial que nós trabalhamos em aula passada. Se o empresário ou aquele administrador da atividade econômica, o próprio empresário individual, ou o administrador, né, o diretor, o gerente, aquela pessoa que está à frente. E claro que se não tiver outra forma de escolha. Se eles forem condenados em sentença penal transitada em julgado por crime cometido
recuperação judicial ou na falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, economia popular ou ordem econômica, vai ter aí a nomeação desse gestor judicial, né? Se houver indícios veementes de ter cometido crimes previstos nessa lei, crimes falimentares que estão, né, a partir lá do artigo 168, que teremos a oportunidade, bem passando, porque foge do escopo do nosso curso, de verificar, artigo 168, dos crimes em espécie, crimes falimentares, né? Se houver agido com dolo, simulação, fraude contra os interesses dos credores, se houver praticado qualquer uma das seguintes condutas: efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação à situação patrimonial, efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto em relação ao capital ou gênero do negócio, movimento das operações e outras circunstâncias análogas, descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento, simular, omitir créditos, apresentação de relação, negar-se a apresentar informações solicitadas ao administrador judicial ou tiver o seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial, né? Então, nós temos a figura desse gestor judicial, pessoa que vai ficar à frente do negócio. Lembre-se sempre que dentro da recuperação judicial, o devedor continua com as suas portas abertas e continua produzindo riquezas. Nesse aspecto, entra uma situação mais importante. Dito e visto essa questão do administrador judicial, do gestor judicial, melhor dizendo, perdão, do gestor judicial, é principalmente aqui, ó, da continuidade do negócio pelo devedor, é que nós temos que pensar numa situação bem sui generis, ou uma situação bem específica da recuperação judicial. E, portanto, vamos passar um pouquinho aqui à frente. Essas questões todas nós veremos no ponto oportuno, assim como o plano de recuperação judicial para microempresa, empresa de pequeno porte, é especial. Vamos ver aqui, ó, da convolução da recuperação judicial em falência. Quando é que uma recuperação judicial transforma-se em falência? Por deliberação da Assembleia Geral, pela não apresentação do devedor no plano de recuperação no prazo do artigo 53, 60 dias, do processamento da recuperação judicial, quando não aplicado às situações previstas no artigo 4º, parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 56, que é a apresentação pelo plano pelos próprios credores, ou quando os credores tiverem rejeitado o plano, né? Ou se não tiver a possibilidade do grandal, né? Por descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação, por descumprimento de parcelamentos referidos no artigo 68 dessa lei, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implica em liquidação substancial da empresa. Tá? Então, nós temos essa possibilidade da transformação, da convolução da recuperação judicial em falência. Nada novo para a gente. Né? Mas, quando se transforma em falência, e é por isso que eu estou puxando esse gancho para a gente entender, e só recapitulando aqui, para a gente formar esse raciocínio, eu quero destacar o seguinte: o devedor pede recuperação judicial para o juízo, uma vez deferido, uma vez concedido e encerrado até encerramento da recuperação judicial. Olha a importância. O devedor continua exercendo atividade econômica. Então, lembra lá dos nossos 2 anos? O devedor continua exercendo atividade econômica. Deixa eu aumentar um pouquinho esses 2 anos aqui, porque ficou curto, não tem necessidade. Aqui está o encerramento dos nossos 2 anos. O devedor não fechou as portas, é diferente da falência, né? Isso aí a gente já consegue visualizar. Concessão da recuperação, porque o processamento, concessão e encerramento da recuperação. A atividade esteve funcionando perfeitamente. Isso quer dizer que nesses 2 anos de recuperação judicial, várias obrigações podem ter surgido, várias obrigações podem ter nascido, né? Podem aqui ainda existir obrigações trabalhistas, ou podem surgir novas obrigações.
podem ter obrigações antes do pedido de recuperação judicial e obrigações dentro da recuperação judicial. Afinal de contas, a atividade continua funcionando, né? A atividade continua funcionando. Então, nós temos aí a possibilidade da existência de obrigações dentro da recuperação judicial, né? E podem existir novos credores dentro da recuperação judicial. Afinal de contas, continua funcionando, continua contratando, né? E vejam, pela aquela ideia de proteção da recuperação judicial, o intuito é recuperar, porque se também não tiver essa proteção, ninguém continua sendo empregado, né? Se não tiver essa proteção, ninguém vai contratar com essa sociedade, ninguém vai emprestar nada para essa sociedade. É a partir disso que surgem os chamados créditos extraconcursais. Ou seja, artigo 84 da nossa lei. Resumindo, se a recuperação judicial se convolar em falência, se ela se transformar em falência, esses créditos ou esses credores que nasceram dentro desse período de proteção, dentro da recuperação judicial, eles vão receber com prioridade aos demais credores, né? E aí a gente avança um pouquinho. Isso em se transformando em falência. Porque se não se transformar em falência, os credores vão receber na forma que foi previsto no plano, né? No nosso plano de recuperação. Os credores vão receber da forma que está trazida no plano. Mas se transformar em falência, muda a história. Os credores vão receber nos termos da lei. Nós vamos ver a falência a partir das nossas próximas aulas. Mas nós temos que entender o que são créditos extraconcursais, porque nós estamos dentro da recuperação judicial e vai nos facilitar muito essa visualização. Os créditos concursais são esses que estão no artigo 83. O que fala os créditos concursais? Artigo 83. Ó. Em caso de falência, vão receber as pessoas do artigo 83, seguindo a ordem. Qual ordem? Primeiro, crédito derivado da legislação de trabalhista limitado a 150 salários mínimos. Depois, crédito com garantia real. Depois, o fisco. Lembra que o fisco nem faz parte da recuperação, é se virar falência. Depois, créditos quirografados. Nós vamos ver isso tudo. Mas veja, olha o que fala o artigo 84. Olha o que fala o artigo 84. Serão considerados créditos extraconcursais. Ou seja, não entra nem nesse concurso do artigo 83. Tá? Artigo 84 para você. Serão considerados créditos extraconcursais. E serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83. Nós vamos ver quantias referidas ao artigo 150, 151, efetivamente entrega ao credor em recuperação judicial pelo financiador, uma questão especial. Mas essa daqui que é importante, ó. As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do artigo 67 dessa lei ou após a decretação da falência. Então aqui, ó. As obrigações resultantes do ato jurídico válido durante a recuperação judicial. Gravem isso, porque eu vou lhe cobrar quando a gente estiver estudando em falência. Eu vou liberar e falar assim, você lembra o que são créditos extraconcursais? Você vai falar, lembro, pelo menos de um eu lembro. De qual que eu lembro? Eu lembro que quando nós estávamos trabalhando com recuperação judicial, todos aqueles credores que tornaram-se credores dentro da recuperação judicial são créditos extraconcursais. Isso significa dizer que esses credores vão receber prioritariamente aos credores do artigo 83. É claro que antes deles, né, que também segue uma ordem, existem outros preferenciais que estão acima
as quantias referidas no artigo 150, 151, efetivamente ao valor da recuperação judicial do financiador, nós vamos falar um pouquinho, objeto de restituição, que restituição vai restituir, nem é da massa, né? Artigo 85 e 86, as remunerações devidas ao administrador judicial, os reembolsos devidos ao membro do comitê de credor, enfim, realização de trabalhos decorrentes de acidente de trabalho prestado após a decretação do falência. Mas aqui, ó, as obrigações resultantes de atos jurídicos básicos praticados durante a recuperação judicial são extraconcursais, ou seja, recebem com precedência a quem? Aos créditos antes aqui, ó, do pedido de recuperação judicial, os credores anteriores. Qual que é essa justificativa? Para você não achar que é injusto, porque senão ninguém iria contratar com aquela empresa em recuperação judicial. Beleza? E para a gente fechar, eu vou falar aqui para você bem rapidamente, já estou fechando mesmo, eu sei que eu tenho poucos minutos, eu sei disso, mas já estou fechando. Vou falar sobre e só reforçar uma ideia, né? Não é isso daqui não, aqui, ó. O parcelamento previsto na nossa lei 10.522 está lá no artigo 10A, tá? Só para você entender um pouquinho. Não sei se você lembra, isso está lá no artigo 68 da nossa lei. O artigo 68 da nossa lei fala o seguinte, olha, para você pedir recuperação judicial, né, você não pode, vamos lembrar aqui rapidamente, o artigo 68 não fala isso não, eu estou pulando etapas aqui, calma. Vamos lembrar? O devedor, para pedir perante o juízo a recuperação judicial, né, tem que cumprir uma série de requisitos. Definido o processamento da recuperação judicial, suspende, inicialmente pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias, as ações de execuções contra o devedor. Exceto o quê? Aí nós vamos lembrar. Exceto aquilo que está trazido lá no artigo 6º, né, aqui já está aberto, artigo 6º, parágrafo 7b. O artigo 6º, 7b fala o seguinte, ó, não suspende as execuções fiscais. Não faz parte da recuperação judicial o fisco. Não faz parte também as quantias ilíquitas, assim como as trabalhistas, assim como arrendamento mercantil, alienação fiduciária, adiantamento de contrato de câmbio. Mas execuções fiscais não faz parte, né? E agora sim o artigo 68 fala o seguinte pra gente. A lei de falência vai estipular, o artigo 68 falava só isso aqui pra gente, ó. As fazendas públicas, o Instituto Nacional de Seguridade Social, poderão definir, nos termos da legislação específica, parcelamento dos seus créditos. Ou seja, o artigo 68 só fala o seguinte, as fazendas públicas podem fazer lei prevendo parcelamento dos créditos, tendo em vista que o fisco não faz parte da recuperação judicial. O fisco não faz parte da recuperação judicial, então as fazendas públicas podem fazer lei. Fala que pode, tudo de acordo com o CTN, Código Tributário Nacional, mas ninguém fazia nada, né? Fala também que as microempresas e empresas de pequeno porte faz jus aí a 20% diferente das demais empresas. Então nós ficávamos na cruz e na espada. O fisco não faz parte da recuperação judicial. Para a recuperação judicial precisa da certidão negativa de débitos, né? Mesmo que seja com efeitos negativos, mesmo que ela seja positiva, mas você precisa da CND. O fisco não faz parte dessa recuperação judicial. E nós temos o problema, qual que é o grande problema? O fisco não faz parte e não suspende. O fisco, então, vai executar o devedor. Então, precisa de uma legislação dando esse aparato. A legislação veio, né? Veio por meio de quê? Lei 10.522, né? Ela é de 2002, mas a regulamentação ela é de 2002, mas a regulamentação desse parcelamento está no artigo 10A, que fala aqui pra gente, ó. Vou colocar no texto aqui que vai ficar mais fácil, mas é o que está na lei. O empresário ou sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos da Lei 11.000, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos, até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária,
constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante opções das seguintes modalidades. A opção por uma das seguintes modalidades. Parcelamento de dívida em 120 prestações mensais sucessivas, né? A primeira com 0,5 da 24ª prestação 0,6 décimo, da 25ª em diante, o saldo remanescente em 96%. Ou seja, está trazido agora, e essa que é a informação importante, o parcelamento previsto no artigo, na Lei 10.522, por meio da adoção do artigo 10A. Né? Existe agora, o artigo 68, só para a gente fechar essa ideia, e o porquê que eu estou falando isso, ele falava sobre a possibilidade de uma legislação específica que não existia. A partir agora de 2021, que incluiu esse artigo 10A, o que nós temos? Nós temos essa possibilidade de parcelamento, claro, que seguindo todo esse regramento que está aqui nessa Lei 10.522. Quem quiser fazer esse parcelamento, existe o parcelamento próprio, né? O que facilita a recuperação judicial. Tá bom? Então, era isso que era importante. Como que vai se dar esse parcelamento? Eu preciso de saber como que é esse parcelamento todo? Não, se você precisar, você olha a legislação aqui e vê aonde que se adequa, renegocia lá com a Fazenda Pública, perdão, não, com a Fazenda Pública, né? E a gente vai precisar de ficar decorando como que é o parcelamento. Não, mas existe aqui essa possibilidade de parcelamento, tá bom? Então, em que pese o fisco não fazer parte da recuperação judicial, tem um parcelamento próprio. Beleza? Gente, chegamos aqui ao final. Eu vou encerrar o vídeo, mas volto para a sala para a gente poder conversar e sanar as dúvidas, tá bom? Mas eu queria encerrar o nosso vídeo porque chegamos aqui o que era para trabalhar hoje. Um abraço.